Não, seguinte, a Josiane fez uma pergunta na caixinha de perguntas que a Ju deixou de ontem para hoje. E a pergunta é: dor crônica, hérnia de disco, fibromialgia, o que fazer além das medicações para se ter uma boa qualidade? Dor crônica não se trata só com medicação. Fibromialgia, padrão ouro, exercício aeróbico e exercício de força, fazer tudo. Então ela precisa condicionar o corpo. Agora, na crise, entra outra coisa, ela precisa ter uma educação ali quanto a isso, achar um profissional que vai explicar para ela o que é a fibromialgia, quais as implicações, o que isso leva, o que isso não leva, qual o prognóstico, quais as opções ela tem hoje para fazer o tratamento, tá? Mas é importante que ela inicie uma atividade física, dentro do que ela consegue, da maneira com que ela pode. Na crise de hérnia de disco, ela vai e procura um fisioterapeuta bom para atender, que não faça só tratamento passivo. Coluna principalmente, né, Marcelo? É algo mecânico mesmo, né? Coluna principalmente, é restabelecer função, a gente precisa devolver a função. E na maioria das vezes a dor na coluna não é algo grave, é algo extremamente simples. Dói muito, assusta muito, mas é algo simples, na grande maioria das vezes. E as pessoas ficam com medo de ter que fazer cirurgia, né, Marcelo? São pouquíssimos casos, né? Menos de 5% dos casos precisam operar. Até porque, na maioria das vezes, as indicações elas não são boas, infelizmente. As indicações são todas baseadas em exame de imagem. Exame de imagem é exame complementar. Uma coisa que eu brinco, né? Quem trata a imagem é Photoshop. Você tem que olhar o paciente. Eu ouvi isso de você. Você tem que olhar o paciente. Como está o paciente. Não vai tratar a imagem. A imagem é a foto. Não tem como você olhar para a foto de alguém e dizer como é aquela pessoa. Então, precisa avaliar, conhecer aquela pessoa e, em cima disso, ir desenvolvendo essa intervenção. Pegar uma pessoa que não me conheça, mostrar uma ressonância da minha coluna lombar, ver minhas 2 hérnias e 2 abaulamentos, vai falar, vou ter cirurgia nesse rapaz aí. Como que ele levanta esse peso, né? Operar. E treino normalmente, né? Jogo futebol, levanto muito peso. E eu sinto mais desconforto quando não treino. O corpo sente, né? O corpo sente quando não treina. Hoje existe até um nome dado para essas cirurgias de coluna, que é o nome síndrome da falha cirúrgica. Tem até um pesquisador brasileiro chamado Léo Ávila, que ele pesquisa isso, o projeto do doutorado dele foi isso. Inclusive é interessante as pessoas seguirem, né? O Léo Ávila é um cara muito bom, que leva boas informações sobre isso. Então, síndrome da falha cirúrgica. Metade das pessoas que operam a coluna, o resultado fica igual ou pior. Então hoje é jogar uma moeda para cima. E às vezes, né, ali o cirurgião ainda faz um terrorismo. Se não operar, você não vai andar. Não tem prova disso. Não assim exatamente para mim, mas se não operar, vai andar. Não vai andar e tal. Mas é o histórico. É o histórico. E aquele negócio. E na maioria das vezes, o profissional que fala isso não é má índole. Ele aprendeu dessa maneira e ele replica dessa maneira. Eu acho que ninguém faz alguma coisa para prejudicar o paciente. É falta de atualizar, é falta de ler o que a gente tem de novo na área.